Internet das coisas, mobilidade, cloud computing, o mundo das telecomunicações nunca se movimentou tão rapidamente quanto nos últimos anos. Só a gente lembrar que smartphones não existiam há 10 anos, internet em qualquer lugar também não. A internet das coisas era algo impensável. Para falar um pouquinho sobre a evolução desse mercado, converso agora com Jesper Rode, ele é diretor de marketing da América Latina da Ericsson. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Igor. Bom, falando um pouquinho sobre a sua experiência nesse mercado de telecomunicações, você trabalha nesse mercado há mais de 20 anos, né? Falando um pouquinho, antes da gente falar do futuro, falando um pouquinho do passado, como que você vê a evolução desses últimos anos? Algo que talvez tenha te surpreendido, algo que talvez tenha ficado a desejar? Igor, eu acho que tanto o mercado quanto a própria Ericsson evoluiu muito. Eu lembro quando eu vim para cá, para trabalhar no mercado brasileiro, em 1999, havia em torno de 14 milhões de usuários de telefonia celular no Brasil. Hoje, em 2015, a gente já passa da marca de 280 milhões de usuários. O interessante é que, na época, ninguém conseguia prever o que de fato aconteceu, né? Na época, a gente trabalhava com um limite de saturação do mercado brasileiro em torno de 35 milhões de usuários. Então, de fato, assim, quando a gente fala em universalização do serviço, é isso. Tudo bem que tem mais assinaturas do que tem brasileiros, não é todo mundo que tem um celular, mas o preço do smartphone ele vai cair daqui para frente também. Então, assim, ainda continua incluindo bastante gente aqui no Brasil. Uma outra questão que eu acho interessante é, observando a Ericsson na época, em 2000, a nosso faturamento tinha como serviço em torno de 10% do serviço, do faturamento global, né? Hoje já passa próximo a 50%. E grande parte disso agora é software também, né? Que a gente, em extensão disso, também vende. A Ericsson hoje é o quinto maior fornecedor de software no mundo. Então, essa transformação aconteceu enquanto nossos produtos principais estavam em pleno crescimento, que era a infraestrutura celular, durante os últimos 20 anos. Então, uma transformação que nós fizemos enquanto o nosso mercado estava em forte crescimento. Então, de fato, foi um trabalho que eu considero um trabalho de transformação extraordinário. Se a gente falar números mundiais também, essa explosão é gigante, né? A gente está falando atualmente de 2,7 bilhões de conexões, passando para mais de 8 bilhões em 2020, não era isso? Sim. Sem falar que hoje a Ericsson também está por trás de grande parte dessas conexões. 40% das conexões hoje passam por alguma infraestrutura da Ericsson, né? Falando de explosão de dados, desse grande crescimento, como que a Ericsson está se preparando para prover essa infraestrutura para as empresas hoje? Bom, primeiro, um dos conceitos que hoje estão sendo discutidos é justamente como é que as operadoras conseguem transformar a queda de receita de voz para um negócio baseado em volume de dados, conectividade de dados, banda larga móvel, banda larga fixa, né? E para isso está muito claro que o volume de dados só explode, né? Todo ano a gente vê que cresce entre 50% a 60%. Então as operadoras precisam repensar suas redes porque a eficiência tem que acabar com isso. Porque a receita não cresce, não cresce a 50% por ano, tá? Então, por isso que precisa reformular as redes para que as operadoras consigam dar conta, por exemplo, de entregar esse conteúdo de vídeo, que hoje mais ou menos constitui 45% do volume de dados nas redes móveis e que teve que crescer para 55% em isso dentro 2020. De um universo que também vai crescer bastante, né? Sim, sim. Tanto que nos próximos 7 anos, ou 6 anos, nós devemos ter 16 vezes mais dados do que nos últimos 6 anos nas redes móveis. Então as redes precisam se adaptar a isso, sem que o custo básico aumenta linearmente, né, pela mesma magnitude. E por isso é preciso transformar. Essa transformação, tanto de voz para dados e também para crescer, para poder ter uma capacidade que consiga entregar esses volumes de dados, essas tecnologias que a Ericsson vai levar para frente nos próximos anos. Então, acesso, a gente trabalha com 4G, migrando para 5G, né, a partir de 2020. A parte de infraestrutura, a parte do núcleo, o tronco, no core da rede, siglas como SDN, né, Service Defined Networks, com NFV, que é Network Functions Virtualization,
também são componentes muito importantes para criar esse dinamismo dentro da rede para poder arcar com esse volume de dados que a gente está prevendo daqui para frente. Você citou aí vídeos, hoje 45% do total de dados trafegados é vídeo, vamos pular para 55%. A gente ainda fala de vídeo HD, estamos começando a falar de vídeo 4K aí e no futuro muito próximo de VR também, né? Virtual Reality. Inclusive a NBA já está fazendo gravações em Virtual Reality. No ano que vem, em 2016, a gente já espera aí o Facebook começar a vender os óculos Rift. Quer dizer, isso é uma realidade que já está aí batendo a porta, né? Qual a evolução disso em termos de dados para vídeo? Hoje o HD representa quanto por cento por segundo ou por minuto? Como que é essa... Um sinal HD hoje demanda algo em torno de 5 a 8 megabits por segundo. Realidade virtual, que a gente está prevendo nos próximos anos, grava basicamente em 360 graus. Se for gravado numa resolução baixa, podemos prever, por exemplo, 30 megabits por segundo. Agora, se a gente quiser entregar esse dado, por exemplo, ou essa gravação numa velocidade maior, nós vamos facilmente para 100 megabits por segundo, ou mais. Tem gente que até fala em 300 megabits por segundo, mais ou menos nessa magnitude. Então, assim, do mesmo jeito que achava que não seria factível incluir 14.4 kilobits por segundo quando o primeiro telefone GSM foi inventado, hoje em dia a gente pensa que para que eu vou usar 100 megabits por segundo, por exemplo, num celular no futuro. O fato é que na Ericsson já lançamos as primeiras redes na Ásia, por exemplo, com SK Telecom e Singtel e outros, que utilizam Carrier Aggregation e que oferece entre 300 e 400 megabits por segundo por usuário. Então, essa tecnologia já está sendo lançada hoje e a gente já começa a vislumbrar aplicativos, por exemplo, como realidade virtual, que vai consumir mais ou menos nessa magnitude aí. Mas como fazer esse negócio se pagar? Qual o segredo dessas operadoras lá fora? Bom, essa pergunta é muito boa, porque a gente fez uma pesquisa, chamamos Growth Code, onde a gente destacou as operadoras que mais cresceram ultimamente. Fizemos uma série de critérios para a escolha e escolhemos um grupo de operadoras que, nesse intervalo de 2010 para 2014, cresceram em torno de 12% ao ano. E descobrimos que eles têm 6 hábitos, 6 práticas que eles implementaram e eles se dividem em 3 grupos de operadoras. Um grupo que foca muito no desempenho, de ter a tecnologia configurado, aprimorado para entregar uma conectividade com alto desempenho. Não é necessariamente a primeira operadora a lançar uma nova tecnologia como a 4G, por exemplo, porque eles investem mais em ter uma rede robusta e barruda, porque se for lançar antes da hora com uma rede mais ou menos, isso acaba danificando a marca. Né? Então, eles olham muito isso. O segundo grupo é o grupo de operadoras que focam muito no mercado. Então, eles vão investindo, aprimorando sempre os canais de venda, otimizam o equilíbrio entre o ARPU e o custo de aquisição de cliente, trabalham com canais, departamento de wholesale, por exemplo, no atacado, que oferece, por exemplo, conectar operadores virtuais, MVNO, por exemplo. E o terceiro grupo é o grupo que tem foco na sua proposta, na oferta que eles devem ao mercado. São grupos que hoje adquirem conteúdo. A British Telecom, por exemplo, fechou um contrato na Grã-Bretanha de compra de mais de 1,3 bilhões de dólares de direitos de conteúdo esportivo, por exemplo, para agregar dentro dos produtos que eles fornecem. Aqui na América Latina, a gente também vê vários grupos de telefonia que começam a investir em conteúdo ou direitos de eventos esportivos ou que compram empresas que detêm conteúdo para oferecer dentro dessa modalidade que chamamos de Quadruple Play. Né, que tem telefonia voz fixa, tem dados, tem telefonia celular e tem também TV, mídia agregado junto. E que a gente sabe que tem uma variedade de vantagens. Entre elas, que o custo de aquisição por cliente em relação à receita é mais baixa e a retenção é mais alta. Às vezes a retenção pode cair até
60%, 70% em relação ao cliente que só tem um desses serviços separadamente adquirido. Então, a métrica financeira para a operadora fica bem melhor quando utiliza ou quando consolida o seu negócio desse jeito. Você enxerga o M-Money também como uma boa saída para monetizar essas empresas? Eu acho que sistemas de pagamento, serviços financeiros estão se transformando. O pagamento móvel, a gente viu o lançamento da Apple, por exemplo, recentemente. No Brasil, basicamente todas as operadoras têm alguma parceria com uma bandeira, cartão de crédito, alguma instituição financeira, e hoje já tem esse tipo de produto no mercado. Ainda é um mercado um pouco fragmentado, eu acredito que ainda vai se consolidar e os padrões têm que ser interoperáveis também no futuro. Mas nós enxergamos que o mercado brasileiro é um mercado que está bem posicionado globalmente. Na Ericsson nós fizemos uma pesquisa entre 9 países nos continentes da África, América Latina e Ásia. Descobrimos que o Brasil está no patamar do segundo colocado em relação a usuários de banda larga que já utiliza compras via seu celular, compra de produtos. Com 21% dos usuários já tendo essa experiência. Só perde para a Quênia, que tinha 68%. Sim, mas é uma outra realidade também. Sim, sim. Falando também de uma pesquisa da Ericsson, 50% dos entrevistados aqui no Brasil consideram as instituições bancárias como as principais ou as grandes, as que eles mais confiavam para se ofertar esse tipo de serviço. As operadoras só com 14%. Você acha que as operadoras também têm um caminho longo a percorrer aí no sentido de ganhar a credibilidade e a confiança do usuário? Eu acho que simplesmente é porque nós estamos acostumados em utilizar bancos para conduzir nossas transações financeiras. Então a maioria das pessoas esperam ou gostariam que os bancos também fossem liderar isso em termos de, mesmo com pagamentos móveis. Eu acho que uma colaboração entre operadoras e os bancos é desejável. Cada um tem características. A nossa pesquisa também mostrou que o usuário ele acha que o banco pode ser mais seguro, mas também tem um monte de taxas e tarifas que nem sempre tem a transparência que o cliente gostaria. Por outro lado, acha que a operadora é mais fácil utilizar, porém, às vezes falta ou qualidade ou cobertura nas redes. Né? Então, assim, cada um tem as suas vantagens a agregar nessa colaboração que nós estamos vendo que está acontecendo no mercado brasileiro. Mas a segurança, você acha que é uma questão muito importante para o brasileiro hoje? Ele se preocupa muito com isso? Sem dúvida. Isso, principalmente na América Latina, a gente vê que segurança é muito importante. Depois, conveniência também. Sim. É algo que o usuário acaba dando muita importância. Nós temos que lembrar que pagamento móvel imita muito a transação com cartão de crédito. Sim. E o mercado vai além disso. O que nós devemos experienciar nos próximos anos é um aumento nos casos de utilização como aplicativos onde você recebe a sua transação principal, como por exemplo, andar de táxi com Uber. Na hora que você sai do táxi, você não precisa efetuar uma transação. Ele está embutido no fato de você chegar ao seu destino, automaticamente esse valor será deduzido no seu cartão de crédito. Sim. Então, assim, esses modelos de negócio com transação de pagamento, que está embutido na transação principal, na entrega de valor principal, sendo de táxi ou mercadoria, no supermercado, você encomenda no seu trabalho e busca a caixa já montada depois, na hora de entregar já será deduzido o valor da sua conta. Você não precisa sair fazendo uma autenticação que já está pré-autenticado dentro do aplicativo e assim que você recebe, será deduzido. Então, esse tipo de modalidade a gente vai ver mais ainda. Por quê? Ele é mais conveniente ainda. Você nem precisa sacar nem o cartão de crédito, nem o seu celular para efetuar o pagamento em si. Porque certo. O fato de você ter autorizado o serviço dentro do aplicativo já é suficiente. Depois, você pode reverter isso. Tá essa flexibilidade no futuro de lidar com isso. Mas é todo o ecossistema já fechado e preparado para te satisfazer de todas as formas. Sim. Da melhor maneira. E mais conveniente e mais fácil de utilizar. Acho que só falta uma coisa mesmo, que seja tão fácil comprar conectividade e volume de dados no nosso celular, como baixar o aplicativo e rodar, por exemplo. Eu acho que isso é a meta que
que a gente, como setor, deve colocar para nós, no setor de telecom, conveniência, usabilidade e facilitação é extremamente importante, porque são qualidades que as empresas OTTs trabalham muito e que no nosso segmento também precisa aprender com eles. Aprimorar sempre isso. Aí eu acho que uma boa parte da retenção do serviço e receita também vai ser visível através dessas qualidades para o usuário. Legal, a gente está falando aí do futuro do mercado como um todo, mas para finalizar, o que você considera, como você enxerga a Ericsson daqui a 5 anos, especificamente a empresa? Bom, nós estamos passando por essa transformação em relação à empresa de software. Isso quer dizer que os nossos modelos de negócio com nossos clientes está mudando. A gente está parecendo muito mais uma empresa de TI do que há 10, 20 anos atrás. Isso é apenas o começo. Nós estamos vendo uma sociedade que, de fato, está se transformando para uma sociedade conectada. Isso quer dizer que a Ericsson, além de lidar estritamente com o segmento das operadoras, nós começamos agora a lidar com mais camadas dessa sociedade conectada, né? Das empresas conectadas, governos também, soluções como segurança, por exemplo, o projeto que a gente já fez em várias cidades no Brasil, Águas de São Pedro, São dos Campos e outros, e a gente vai expandindo também nesse sentido. Então, juntando isso com toda a migração para 5G e tudo aquilo que isso significa de novos padrões, de novos requerimentos para as redes, junto com a nova rede Core, SDN, NFV, e também os serviços a ser prestados em cima disso. Só lembrando que a utilização de dados, por exemplo, data mining, business intelligence ou business analytics também, em relação a essa quantidade gigantesca de dados que circulam entre as redes, também é um negócio onde a Ericsson vai participar junto com o nosso cliente cada vez mais. Muitas possibilidades, muito trabalho pela frente, né? Com certeza. Beleza, Jesper, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.